Ontem, 18 de fevereiro, foi o Dia Nacional de Combate ao Álcool. No Brasil, o consumo por habitante subiu 43% nos últimos 10 anos e supera a média mundial por habitante. Os dados são da Organização Mundial de Saúde e o exagero tem reflexo na qualidade de vida, como nos casos que a gente vai conferir agora. Ela tem 27 anos, ele 73, e uma doença em comum, o alcoolismo. Desde quando eu comecei aos 13 anos a beber, eu já vi que ali eu tinha uma coisa de errado comigo. Porque tudo tinha que ter o álcool pra mim no meio, tudo. Com ele foi um pouco mais tarde, mas a consequência, a mesma. Comecei a beber socialmente com meus amigos e eu tinha a predisposição para me tornar alcoólatra. Eu não sabia. Quando é uma coisa que a cultura incentiva, parece que tá tudo normal, tranquilo, aí você vai fazendo sem perceber. Até que reconheceram que precisavam parar, mas só se ajudaram quando já tinham perdido muito. Várias coisas, acidente de carro, muito apagamento, não saber as coisas que aconteceram. E acaba que a depressão no dia seguinte, uma vontade de morrer mesmo. O que eu perdi de mais precioso foi o respeito da família. Tanto dos filhos quanto da esposa, né? Perdi o respeito dos meus empregadores, né? Da empresa que eu trabalhava e dos amigos em geral. Hoje eles viram esse jogo todos os dias. Ele há 28 anos, ela há 1 ano e meio. Ambos com a ajuda dos Alcoólicos Anônimos, pessoas que passaram pelas mesmas situações. Eu vou por obrigação, hoje eu só não bebo porque eu vou em reuniões praticamente todos os dias. A gente fica no ar para dar continuidade à nossa sobriedade, como manutenção da nossa sobriedade e com a oportunidade de ajudar outros que chegam, né? A quantidade de publicações do AA, livros, revistas, panfletos, é um dos exemplos que mostram como os grupos cresceram. A primeira reunião dos Alcoólicos Anônimos aqui em Brasília foi feita em 1969. De lá para cá já tem grupos em todas as cidades do DF e do entorno. São cerca de 3.000 membros e não são só os Alcoólicos Anônimos que recebem ajuda. Familiares e amigos deles também podem procurar apoio. Essa senhora faz parte do grupo chamado Al-Anon e também está em recuperação mesmo não sendo alcoólatra. Isso porque a família adoece junto. Porque é a doença das emoções, né? Emocionalmente eu fui afetada pelo alcoolismo do meu pai, né? Eu via meu pai judiar da minha mãe, eu via ele botar todos nós pequenininhos para fora de casa, entendeu? Eu via ele ser muito bom quando não estava bebendo e ser péssimo quando estava bebendo. Essa psicóloga explica que a educação é o caminho para a prevenção. Os pais devem cuidar muito da prevenção, mas não esperar chegar à juventude. Começa quando criança. Profissionais da área de saúde podem se inscrever no portal do voluntariado para treinar equipes de saúde da família. O projeto vai identificar o consumo nocivo de álcool da população e fazer a intervenção necessária. São 40 vagas e as inscrições no portal do voluntariado é até o dia 7 de março. O candidato pode ser graduado ou estar no último ano dos cursos de enfermagem, farmácia, medicina, psicologia, serviço social e terapia ocupacional. Bom, para falar ainda sobre o alcoolismo, trouxemos aqui a psicóloga Ellen dos Santos Lima. Muito bom dia. Muito obrigado pela sua participação, sua atenção aqui com a gente. Bom, como a gente disse no início ali, a Organização Mundial de Saúde já mostra, dados da organização já mostram que o Brasil passou a média de consumo per capita mundial e tem um aumento no consumo de álcool de 43% nos últimos 10 anos. Dá para se identificar o que está acontecendo, o que as pessoas têm relatado sobre isso? Bom, um ponto interessante para nós pensarmos dessa questão que a organização tem apresentado é que hoje o Brasil ele se coloca no ranking mundial entre os 10 países que mais consomem álcool no mundo. E isso começa a se configurar como um problema de saúde pública. E aí, para analisar essa situação, nós precisamos pensar como que o álcool ele ocupa um espaço social e
o seu consumo acaba sendo muito divulgado e banalizado. Nós não paramos para pensar nas consequências negativas, mas na suposta felicidade, né, nesse encantamento que o álcool traz, que o uso do álcool traz, e um lugar também de falta. Sim. Muitas vezes nós temos problemas em que a gente suprime esses problemas usando o álcool, né? Olha só que tem chegado de pergunta aqui. Vou fazer já duas juntas. Uma é da Ana, que diz o seguinte: bom dia, uma pessoa que consome bebida alcoólica todo dia, o máximo que fica sem beber é uma semana, já é considerado alcoólatra, o que fazer para ajudar? E já vou fazer junto a pergunta do Rosivaldo aqui, ó. Ele diz que é do Novo Gama, bebe todos os finais de semana. E a bebida todo final de semana já é considerada alcoólatra. A pessoa está muito preocupada também com a classificação. Isso. Não existe uma regra que vai dizer o que é o alcoólatra e o que não é, pela frequência, né? Ou existe? A frequência ela é um ponto importante para nós pensarmos Certo. o alcoolismo, mas também o impacto do álcool, do uso do álcool sobre o funcionamento social do indivíduo. Sim. Então, o alcoolismo, ele é uma doença crônica em que a pessoa precisa do álcool para poder estar atuando na sociedade. Então, sim, é uma pessoa que bebe com muita frequência, precisa do álcool para cumprir as suas tarefas diárias, mas um outro ponto que nós precisamos considerar para analisar se a pessoa ela é alcoólica é também como que as atividades cotidianas dela estão afetadas Sim. pelo uso do álcool. Não só a frequência, mas também como que esse uso afeta a pessoa do ponto de vista individual, subjetivo, familiar, social. Justamente nesse sentido, o Denis nos pergunta o seguinte: gostaria de saber se o álcool diminui a capacidade de raciocínio e concentração. Se sim, é possível recuperar essas perdas? Sim, ele diminui, porque o álcool ele é uma substância depressora do sistema nervoso central. Certo. Então, vai causando um rebaixamento das funções, por exemplo, equilíbrio, atenção, né? Sim. E aí, é possível nós conseguirmos reverter o quadro, mas para isso a pessoa precisa também passar por uma desintoxicação e reduzir esse consumo. Já que estamos falando em desintoxicação, está tudo amarrado aqui nas perguntas que estão chegando. O Carlos pergunta se é possível obrigar um alcoolista a frequentar as reuniões dos Alcoólicos Anônimos. A obrigatoriedade de uma terapêutica com o alcoólico, ela é um ponto bastante delicado nessa discussão. Há pouco tempo nós estávamos num embate social muito grande a respeito da internação compulsória. E um dos contrapontos que se coloca para não ser aprovada a internação compulsória é porque quando o sujeito ele é obrigado a entrar em uma terapêutica, o que se observa é que 98% deles voltam a fazer uso da substância. Então, mais do que obrigar uma pessoa a entrar em uma terapêutica, é importante que ela seja sensibilizada, seja conscientizada para que ela autoavalie-se e perceba a necessidade dessa terapêutica. Porque quando ela se percebe dependente, Sim. ela vai necessariamente perceber a necessidade de uma terapêutica e ela vai se implicar nesse processo. E isso vai valer para qualquer outro tipo de dependência também. Exatamente. Consciência é o início, né? Exatamente. Tem que ter noção do prejuízo que está se tendo também e para poder enfrentar o tratamento, porque tem a questão da abstinência, não é fácil, né? Isso. O álcool ele não é uma substância que afeta só as relações sociais ou a subjetividade, mas ela afeta também o organismo. Claro. Então, por ser uma dependência crônica, o não uso do álcool ele vai causar uma série de sintomas que pode levar, inclusive, à abstinência, né? Um dos momentos dessa desintoxicação são as síndromes de abstinência. Sim. E aí, de fato, o sujeito vai sofrer fisicamente a ausência dessa substância. É muito forte a pressão social para que a pessoa beba e a partir disso a pessoa passa a ter o hábito de beber sempre. Porque tem aquela questão de, você está aqui na mesa, não vai beber, sempre tem esse tipo de pressão, sempre tem esse tipo de conversa. Isso é relatado nos casos que chegam para tratamento? Sim, inclusive esse é um dos grandes fatores de risco para a pessoa entrar no uso do álcool e desenvolver inclusive a dependência. Sim. Então, quanto mais acessível o álcool está ao sujeito e quanto mais esse ambiente social estimula a pessoa a fazer o uso, mais provavelmente ela vai se envolvendo com o consumo da substância. Tá certo. Agradeço muito sua presença aqui, seus esclarecimentos. A gente nem chegou a falar da questão da adolescência e tal, mas isso dá muito assunto também. A gente com certeza vai retomar o tema alcoolismo em outros momentos aqui do Bom Dia DF. Agradeço muito sua presença e até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia. Tchau, tchau.